Então eu venho apresentar o meu projeto, a Pessoa Mágica. É um projeto de cosmética natural e saboria. É um projeto que começou sensivelmente em 2008, fruto de um interesse pelas plantas medicinais. Esta não era a minha área de formação, a minha área de vida. Foi algo que surgiu numa altura em que talvez eu já não me estivesse a identificar muito com a minha profissão, e descobri as plantas medicinais e comecei a interessar-me um pouco pelas suas propriedades e utilizações. E num livro que eu encontrei na livraria Lelo, numa viagem que fizemos ao Porto, em família, encontrei um livro que eu achei extremamente curioso, porque nos dava uma perspectiva da utilização das plantas muito para além daquela que nós estamos habituadas, ao tradicional chá, às tisanas, e comecei então a entrar nesta área, neste caminho, e a perceber que as plantas nos podiam servir para muitas utilizações. E comecei a interessar-me pela cosmética natural. Mais tarde, em 2010, fiz um curso de massagem ayurvédica, onde são utilizados óleos para a massagem. E eu comecei a desenvolver também alguns óleos para fazer a massagem. E alguns colegas de curso começaram a me pedir para eu fazer também os óleos para eles. Portanto, as coisas começaram assim aos poucos. Comecei por fazer uns bálsamos, uns óleos, mais tarde os sabonetes, e aos poucos as coisas foram crescendo, e em determinada altura deixei a atividade que eu exercia até então. Eu sou formada em gestão, exerci durante 22 anos contabilidade, e o que dá jeito para um negócio, sim, muito jeito. Toda essa aprendizagem foi muito útil. Aliás, eu acho que tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, em determinada altura, ser-nos-á sempre útil, não é? Sim. E, portanto, todo esse conhecimento também foi útil para a formação e para o crescimento da Pessoa Mágica. Pronto, e começaram então a surgir mais produtos. Em 2016 fiz também uma pós-graduação na Faculdade de Farmácia, em Cosmetologia. Pós-graduação essa que eu tenho acompanhado todos os anos, porque todos os anos há atualizações a essa pós-graduação. Neste momento está a decorrer a 6ª edição dessa pós-graduação, e eu continuo a frequentar, porque há muito a aprender nesta área, em termos até de legislação, enquadramento legal. Estão sempre a surgir novas atualizações e, portanto, é preciso acompanhar. E pronto, e fomos desenvolvendo mais produtos. Recentemente lançámos o shampoo sólido, mais recentemente ainda os desodorizantes sólidos, que são essas latinhas que estão aí. Sim, esses são os desodorizantes sólidos, porque a ideia é podermos ter um produto que nós aplicamos diretamente na axila, em que não precisamos de um grande número de embalagens, ou seja, nós só compramos a latinha a primeira vez, depois são disponibilizadas recargas, portanto, e aqui o objetivo de ser sólido é podermos também reduzir o consumo da água na produção, porque existe um consumo muito grande de água na produção de cosméticos. A cosmética sólida vai permitir reduzir também, não é, esse consumo de água na produção. E depois a sua utilização é simples, porque sendo uma barra sólida é simples de aplicarmos na axila. Sim. E depois... é fácil tirar da embalagem? Sim, retiramos da embalagem, aplicamos na axila, voltamos a guardar, quando acabar, compramos a recarga. Uma recarga, sim. A mesma coisa acontece com os shampoos também. Utilizamos, quando terminar, podemos comprar só a recarga, não precisamos de comprar a embalagem de todas as vezes. Sim. Nós temos também sempre uma preocupação ambiental. A pasta de dentes tem a particularidade de ser produzida com ingredientes maioritariamente da nossa zona, Bom. porque o carbonato de cálcio que nós utilizamos é produzido numa pedreira muito próximo de nós. Portanto, nós num raio de cerca de 20 km conseguimos mais de 50% da matéria-prima. E 75% da matéria-prima é nacional. Portanto, temos aqui um produto em que nós conseguimos quase que na totalidade
ingredientes de origem nacional. Só não conseguimos todos porque há sempre um ou outro ingrediente que não são produzidos em Portugal e, portanto, não é possível ter um produto com ingredientes 100% nacionais. Mas maioritariamente é. Isso é fantástico. E aí, mais uma vez, também dispensamos as embalagens de plástico, temos o boião de vidro. E nós estávamos aqui a comentar que para chegar a um produto final há muitas tentativas, muitos Sim, testes. não é estalar o dedo e poção mágica. Não, é poção mágica, mas não é assim tão rápida. Sim, tem um Não, processo. posso dizer-vos que nos últimos produtos que foram desenvolvidos, por exemplo, o shampoo sólido, demorou-nos cerca de 1 ano até chegarmos ao resultado ideal. Sim. Aliás, eu já tinha iniciado o desenvolvimento dos shampoos sólidos. Nós temos uma outra linha de shampoos sólidos mais antiga, que já desenvolvemos em 2015, e eu pretendia lançar uma linha nova, que é produzida de uma outra forma e com outros ingredientes, e já tinha feito algumas tentativas, mas não estava a chegar aos resultados que eu pretendia e deixei o projeto arrumado na gaveta. O ano passado, quando surgiu toda esta situação do Covid e que tivemos que entrar em confinamento, foi a oportunidade para ir à gaveta buscar o projeto do shampoo sólido e voltar a pegar nas formulações e a desenvolver. Mas posso-vos dizer que foram cerca de 20 versões, por exemplo, do cabelo seco, foram cerca de 20 versões até chegar à versão que realmente me trazia o objetivo pretendido. Okay. Mas já sabiam mais ou menos que sei lá, produtos usarem, sim, já tinham uma ideia. Sim, parte-se sempre com uma ideia dos ingredientes que são pretendidos utilizar na fórmula, mas depois é preciso ajustar, porque é a textura que não está como nós queremos, ou porque é a dureza. Depois temos que ter em conta fatores como, por exemplo, variações de temperatura. Pois é. O produto não tem o mesmo comportamento no inverno e no verão, então precisamos de testar qual é o comportamento dele a uma temperatura mais elevada e a uma temperatura mais reduzida. E depois também testar em várias pessoas, que normalmente são família, os amigos, alguns clientes mais chegados. Porque cada pessoa vai ter uma opinião diferente e nós vamos tentar ir ao encontro da maioria, portanto, e tentar que o produto seja, em termos de cosmeticidade, agradável, não é? Para que o consumidor também sinta prazer em utilizar o produto. Para além depois de todos esses aspectos técnicos, não é? Inclusive da origem das matérias-primas, o seu preço, o seu contributo para o valor final, a estabilidade do produto, a embalagem, a rotulagem. Portanto, são muitos meses sempre dedicados ao desenvolvimento de um produto novo, sim. A textura também influencia no resultado? Influencia. Se eu tenho um produto que se ele é demasiado duro ou demasiado mole, se é demasiado gordo. Por exemplo, no bálsamo de homem procuramos ter uma textura, apesar de ser um bálsamo, e um bálsamo é um produto que, porque não contém água, tem sempre uma textura mais densa, mais gorda do que um creme. Mas no bálsamo de homem procuramos que essa textura não fosse excessivamente gorda, porque os homens não gostam de sentir gordura na pele. Em geral? Em geral, sim. Mas acho que era só do teu. Eu pensava que era só o meu. Não, fique tranquila. Está tudo bem. Isto demora a entrar, isto está sempre... Sim, não, e não gostam daquela sensação que fica... Ai, não, as mãos ficam gordas, não gosto dessa sensação. Pois descobriste uma coisa nova. Olha que engraçado. Pronto, está bem. Por exemplo, o desodorizante sólido que lançámos agora recentemente, para poder ter uma consistência que no verão não fique demasiado mole, tem uma consistência que no inverno fica um pouquinho mais dura. Portanto, de inverno precisamos de aplicá-lo com a axila molhada ou passar a barrinha na água debaixo da torneira, por exemplo, antes de passar na axila, para que de verão vamos ter uma textura ideal, que é só pegar na barrinha e passar na axila. Mas se tivéssemos essa textura no inverno, no verão iríamos ter uma textura muito mole. Teríamos que guardar o desodorizante no frigorífico, que não é de todo muito fácil prático, não é? Pois, Então é preferível termos uma textura um pouquinho mais dura no inverno, que facilmente resolvemos com
molhando a barrinha na água ou molhando a axila para que a barrinha deslize, não é? E no verão temos a barrinha pronta a usar. E o resultado é axila seca durante... Sim, não inibe a transpiração, portanto, ele não é um antitranspirante. O que ele tem é um conjunto de ingredientes que vão contribuir para inibir o desenvolvimento bacteriano, porque é o desenvolvimento de bactérias que leva ao odor. Não inibe a transpiração, embora alguns dos seus ingredientes, como por exemplo a argila, vão ajudar a absorver a umidade que se vai gerar na axila com o desenvolvimento do odor. Então nós temos os deodorizantes, temos os shampoos, pasta de dentes. Óleos faciais, que são uma solução para a hidratação da pele, que podem substituir o creme facial ou complementar. Nós podemos utilizá-los como sérum, podemos utilizar 2 ou 3 gotinhas no rosto, aplicar com uma ligeira massagem e depois então de seguida aplicar o creme. Mas também, caso queiramos dispensar o creme, podemos utilizar simplesmente o óleo de manhã e à noite. 2 ou 3 gotinhas no rosto. E uma pessoa que se formou em gestão, como é que se põe nisto? Porque houve uma determinada altura na minha vida, eu não sei se isto tem a ver com a aproximação dos 40, porque há não é, aquela ideia de que aos 40 há aquela sensação de necessidade de mudar, não é? A mudança Ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei lá, pronto. Então já falamos. Fica já avisado. Fica já avisado. Não sei se foi isso, porque ou seja, eu gostava da minha profissão e fui para aquela área por gosto. Ou seja, não foi nada que tenha sido imposto. Eu fui para a área que eu estava a exercer porque realmente era aquilo que eu queria exercer, mas a determinada altura senti que, ou seja, a minha vida era só apurar impostos. E deixei de me identificar com aquilo que eu estava a fazer. Aquilo já não me realizava, já não mexia comigo, já não me satisfazia. E eu gosto de fazer algo que... Aquilo que eu faço tem que ter a ver comigo, tem que me realizar, tem que me preencher, tem que estar em sintonia comigo, com o meu interior. E de todo aquilo que eu estava a fazer já não estava em sintonia comigo. Mas encontrou? Mas encontrei. Isto não foi também uma daquelas histórias... de repente larga tudo e começa a exercer... Não foi algo estruturado, não foi? Não, assim. foi algo com tempo. Não fosse alguém de gestão, não é? Fosse alguém que veio de gestão e soubesse as coisas da vida. Exatamente. E durante algum tempo ainda mantive as 2 atividades em paralelo, ou seja, continuei a exercer a contabilidade e já tinha o projeto da Pessoa Mágica e já tinha o desenvolvimento de alguns produtos. Depois, com o tempo, é que deixei efetivamente a contabilidade e passei a dedicar-me exclusiva à Pessoa Mágica. Muito bem, nós temos umas fotos para ver. E o tempo está quase a acabar. Vamos passar assim as fotos e vê-las e a Sandra vai comentando, ok? Tá bem, Vamos lá ver as fotos. O bálsamo para o homem, que era o que estávamos a falar há pouco, com uma textura menos gorda para os homens. Para os homens não desgostarem. Ele é para utilizar no corpo e no cabelo e na barba. Ele foi boa. desenvolvido a pensar na barba. Mas pode ser utilizado também no corpo, como creme de mãos ou como creme de corpo, para as tatuagens também. Cotovelos, tatuagens. Está sempre com falta de... São 2 versões, é o Fresh e o Dawn. Este é o Fresh, o anterior era o Dawn. Este tem um aroma mais fresco, o anterior tem um aroma mais quente, mais seco. O desodorizante. O famoso. Este é o Sensitive. Eles são 2 versões, o Sensitive e o Sport. O Sport tem um aroma um bocadinho mais fresco. A pasta de dentes. O Spicy. Spicy. A Spicy tem cravinho, não se assustem com o nome, não é assim tão spicy, mas tem... Não tem malaguetas lá dentro, não? Não. Tem óleo essencial de cravinho, por isso é que é spicy. Os shampoos são 3 variantes, o de laranja para cabelo seco, o de lavanda para o cabelo normal e o alecrim para o cabelo oleoso. E muito mais podem encontrar nas suas páginas, não é? Podem. Nós temos o site... www.pessoamagica.pt e também temos as redes sociais, o Facebook e o Instagram. Muito bem, as pessoas vão lá, encontram os produtos fantásticos, experimentam essas coisas todas. E ficam fãs. E ficam fãs. Espero que sim.